Sim. Bom dia, 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 jovens, bom dia, jovens. Tudo bem com vocês? Bom dia. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Deixa todo mundo entrar para nós começarmos a nossa live. Tudo bem? Da onde que vocês estão assistindo? Digam aí nos comentários de onde você é. Se você tá feliz. Comenta aí, manda aí, meu bebê. Vambora, vamos começar o nosso dia. Esse dia lindo que o Senhor Jesus nos deu, com essa oportunidade de viver uma nova história, de viver um novo tempo, um novo mês que nasceu no dia de ontem. Ou seja, temos uma oportunidade em Jesus de viver uma nova história, um novo dia de novas escolhas na presença do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para viver esse momento junto comigo. Então é isso. Deixa o pessoal entrar, toma sua aguinha. Você já lavou o rostinho, bebê? Lava o rostinho. Sabe uma dica importante? Olha, para quem está acompanhando a gente aqui, sabe que o nosso devocional não começa às 7h30. Ele começa às 7 horas. Às 7 horas, ao invés de você estar comigo aqui ao vivo no Instagram, você está na sua casa, sozinho, no seu quarto, na sua sala, fazendo o seu momento de devocional, lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. E uma dica importante para você é que quando você acordar para fazer isso, não, sabe, não pega a Bíblia direto já, assim, faz um ritualzinho de lavar o rosto, escovar o dente, para dar aquele ânimo a mais, porque senão a gente fica meio com a sensação que ainda tá dormindo. Então, não, bebê, vai lá, lava o rostinho. Se você passa alguma coisa no rosto, se você menina passa alguma coisa no rosto, já passa, faz aí, eles chamam de skincare, né? Tem essas coisas novas. Homens também fazem skincare. Eu posso reconhecer aqui, eu também faço. Por quê? Porque eu não quero ficar velhinho tão rápido. Eu quero ficar velhinho, mas não quero ficar com velhinha. Entendeu? Mas faz isso porque dá mais disposição para você e ajuda você a fazer e viver o devocional seu aí de maneira mais intencional, tá bom? Fazem 2 minutos que nós começamos, nós já estamos com 18 mil pessoas. Então eu quero te pedir para você mandar essa live para todo mundo, compartilha, chama as pessoas que você ama para participar aqui junto desse dia de hoje. O que eu vou falar hoje é muito importante, eu vou falar sobre missão. Quando nós temos a missão que Deus nos deu e essa missão, ela é alvo de desistência, sabe? Quando nós queremos desistir a todo tempo, ou pior, quando nós não sabemos a missão e desistimos de algo que fazia parte do plano de Deus sobre a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Vamos começar da maneira certa esse nosso encontro na presença de Jesus, amém? Então, vamos falar com o nosso papai, nosso príncipe, pedindo para ele um dia abençoado, que o nosso dia de hoje seja um dia assim, extraordinário na presença de Jesus, de decisões acertadas na presença dele, sabe? E que seja cheio do Espírito Santo esse nosso dia. Beleza, meus lindos? Vamos lá? Não sei onde você está agora, se você está na sua casa ou se você está no seu trabalho. Aliás, pode dizer aí para nós onde você está, se você está em casa ou no trabalho ou já no transporte, né, no Uber, indo trabalhar, no ônibus. Tomara Deus, assim, que você não faça vergonha no ônibus, não chore, não glorifique muito alto, ou glorifica também e vai pra cima, tá bom, bebê? Mas é isso, quem tá no trabalho, seu chefe precisa saber que você tá assistindo uma live pra você não ser, né, demitida e a culpa for nossa. Amém? Tem gente no trabalho aí, o chefe sabe? Amém? Tomara que o chefe saiba. Ou tomara que você seja o chefe. Vamos orar? Lindo da minha vida. Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia maravilhoso que nasceu. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque no meio de milhões de pessoas, o Senhor nos escolheu. Nós conhecemos o teu nome, Jesus. Fomos salvos, alcançados pela tua presença.
Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada pessoa que está assistindo a live agora, que entrou nesse nosso desafio. E que seja, Jesus, algo transformador, que de maneira poderosa, Jesus, efetiva, as pessoas possam aprender a colocar a sua vida em ordem na tua presença, Jesus. Tu és a razão da nossa existência, tu és a razão da nossa vida, Jesus. Nós nos movemos, existimos por conta sua. Portanto, Paizinho lindo, fala conosco essa manhã. Abençoa, Jesus, aquilo que nós vamos ouvir, prepara os nossos ouvidos, o nosso coração, guarda os teus filhos que estão indo para o trabalho, guarda os teus filhos que já estão no seu trabalho, que estão em casa, que estão nos seus carros agora. Jesus, nós oramos, Senhor Jesus, porque queremos a tua presença. Eu acredito, Jesus, que muitos de nós hoje, 7 horas da manhã, estava dobrando os seus joelhos na tua presença, te buscando, falando contigo, Jesus, e somente isso, Pai, já os trará um resultado sobrenatural. Somente isso, Jesus, já os fará viver milagres incríveis. E é assim que nós oramos, assim que começamos, Jesus. Em teu nome, papai, nós te amamos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Jesus, estou ficando velho. Lindos, tudo bem? Eu vou te pedir um favor para você rapidamente fazer isso, para a gente ir mais longe com essa live, e prometo que não fazer mais ao longo da live. A não ser que eu me empolgue, tá bom? Mas se você está assistindo a live agora aí, tem 3 formas de fazer a live ir ainda mais longe, de nós alcançarmos aí mais de 30 mil pessoas na nossa live, que seria extraordinário e é maravilhoso, porque o evangelho vai mais longe, a palavra vai mais longe, pessoas são alcançadas. Então, 3 formas. A primeira é esse coraçãozinho que está aparecendo aí para você curtir. Quanto mais você curte a live, quanto mais você dá coraçãozinho, mais longe a live vai. Por quê? Porque o Instagram entende que é uma live relevante. Então, quanto mais coraçãozinho você der, amém, melhor, tá bom? Segunda forma é você comentar. Comenta bastante, comenta longo, entendeu? Fala o que você tá achando, ajuda os irmãozinhos que às vezes estão chegando de paraquedas na live, que não sabem o que estão acontecendo. Aí você diz, olha, é um desafio que está acontecendo, serão de 7 dias, hoje é só o segundo. Aí você vai me ajudando aí a explicar para as pessoas. Explica que começa às 7, não às 7h30, 7h30 só no Instagram, às 7 na casa das pessoas. Aí você me ajuda, tá bom? E fala que tem os grupos de WhatsApp, que as pessoas podem pegar o link na bio do meu Instagram quando terminar a live. Beleza? Faz isso. E a terceira forma de fazer essa live mais longe, que é a mais efetiva, é você pegar essa pipinha que está aparecendo aqui, clicar nela, selecionar os seus amigos, pessoas que você ama, e enviar para eles essa live para eles assistirem ao vivo junto com você. Tá bom? Então, você faz isso, aí a gente começa, pode ser? Você compartilha, você é bonzinho de coração, você acredita que vai abençoar a vida de alguém a mais, então pega o coraçãozinho, aqui a pipinha, clica nela, seleciona os seus amigos e envia essa live para que mais pessoas possam acompanhar, tá bom? É isso. Muito obrigado a quem fez, muito obrigado a quem vai fazer, e meu coração está feliz. Vamos embora, vamos começar. Para quem está nos acompanhando sabe que quando o Senhor me deu esse livro, o Colocando a Vida em Ordem, esse livro aqui que está nas minhas mãos, quando o Senhor nos deu esse livro, Deus nos deu uma forma de fazer o lançamento dele. Eu poderia simplesmente lançar o livro, poderia apenas divulgar e as pessoas adquirirem ele, mas eu pensei que o mais belo de tudo é oferecer às pessoas que me seguem, uma experiência com o Senhor Jesus de uma maneira onde todos possam, onde todo mundo que quiser participar, possa participar. Afinal de contas, o desafio de colocar a vida em ordem, por mais que ele seja um tanto quanto complexo,
mas ele é simples, as coisas são simples, são talvez complexos para decidir, afinal de contas, algumas coisas a gente vai ter que abdicar, mas, porém, todavia, quando nós decidimos, se torna simples viver aquilo que Deus tem para nós. Por exemplo, ontem nós falamos sobre um encontro com Jesus, sabe? Uma vida viva, vibrante na presença do Senhor Jesus. E foi extraordinário porque nós entendemos a necessidade. Porém, muitos de nós não vai viver isso. E não vai viver não é porque o Senhor Jesus não quer ou porque essa porta não está aberta para você. Não, não vai viver porque simplesmente não é o que quer. E para viver isso, algumas outras coisas terão que ser abdicadas, por exemplo, terão que ser sacrificadas. O Evangelho, ele nos obriga a tomar decisões, fazer escolhas. Se você vai para um lado, você não consegue ir para o outro. Se você bebe de uma água, você não consegue beber de outra água. Inclusive a palavra de Jesus fala que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou jorrará de dentro de você água doce, ou vai jorrar de dentro de você água amarga. Ou seja, isso é o Evangelho. O Evangelho, ele é poder para salvar, ele é poder para transformar a vida do homem. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, a gente aprende a pagar o preço por aquilo que nós queremos, pagar o preço por aquilo que nós desejamos. Ou seja, nós estamos fazendo um desafio de 7 dias, que vai ser o precursor desse nosso lançamento, desse presente de Jesus para nós, e que eu sei que será para a minha geração. Mas olha, eu coloquei o telefone despertar às 6h45 da manhã aqui na minha casa, para eu vir para cá, lavar o rosto, escovar os dentes, arrumar o cabelo, para poder dobrar o joelho no meu sofá e dizer para Jesus o quanto eu o amo, sabe? Poder dizer para Ele quão importante é o Senhor na minha vida. Poder dizer para Jesus que tudo que tenho, tudo que sou é graça dEle e que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E tudo isso porque eu teria que também fazer uma live aqui para você. Agora, perceba que esse não é o meu horário comum de acordar. O meu devocional normalmente eu faço 8h30, porque como meu trabalho é um tanto quanto diferente a rotina, em casa eu durmo até um pouquinho mais tarde. Então meu devocional é às 8. Mas entenda, Deus colocou um propósito no meu coração de levar a vocês algo a mais, de poder te ajudar a começar o seu dia cheio da presença do Espírito Santo, na presença do Pai. E para isso tem um horário, 7h30. Agora entenda só, ok, eu preciso então mudar toda a minha rotina, acordar mais cedo, colocar o telefone despertar por um motivo. E o motivo é levar Jesus até vocês de manhã, na premissa do seu dia, no seu devocional. Não é só apresentar o livro, não é só lançar o livro. Lançar o livro é muito fácil, meu lindo. Eu mostro ele, eu faço um vídeo dele, mostro ele, falo, tá aqui, gente, se você quiser, você pode comprar. E aí as pessoas vão pro link, compram e eu volto a dormir. Mas não é isso, sabe? É muito maior. Isso está conectado com aquilo que a gente vai conversar hoje, sobre missão. O fato de eu mudar a minha rotina, sacrificar o meu horário de sono. Tem que dormir mais cedo no dia anterior. Olha o preço que se paga. Dormir mais cedo no dia anterior, sacrificar o sono da manhã, que você está acostumado. Mudar a tua rotina, fazer aquilo que você não está acostumado a fazer para viver a missão. O resultado disso está aqui. Nós estamos agora, 7h30 da manhã, com 30 mil pessoas acompanhando. 30 mil pessoas é basicamente um estádio cheio de gente para ouvir a palavra. Ou seja, isso é poderoso, isso só acontece quando nós aceitamos pagar o preço para viver aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Então, agora eu quero entrar no nosso segundo capítulo do devocional, onde eu vou falar sobre não jogar a toalha. Se você puder, escreva aí, não jogue a toalha. E eu sei que eu não ia pedir, mas eu tô assim, muito tentado a pedir para você a compartilhar a live.
Tá, agora a gente já tá com mais de 30 mil pessoas. Se você puder, tá bom? Aí a gente vai entrar no tema. E você já pode chamar o seu amigo para falar que a gente vai falar sobre missão de vida. Já chama ele com o tema, aí fica mais fácil. Clica na pipinha aqui e manda assim: olha, o Dave vai estar ministrando uma palavra agora no seu Instagram para falar sobre missão de vida e desistência. Faz isso. E a gente vai bater um estádio cheio mesmo, de manhã, um estádio. A gente não vai falar quantas mil pessoas tinham. A gente vai dizer que um estádio foi lotado para ouvir a palavra de Jesus de manhã cedo. Beleza? Então vamos embora. Muito obrigado, tá? Aqui tem gente que é boazinha de coração e ela ajuda a gente, tá? Então, vamos lá. Todos nós, todo ser humano, ele é capacitado para viver uma missão que Deus preparou para ele na Terra. Eu quero que você observe duas palavras: missão e capacitação. Vamos melhorar isso? Existem algumas coisas que Deus colocou dentro de nós, na nossa existência, desde quando nós éramos pequenos, antes até mesmo de nos formarmos no ventre da nossa mãe, que foi colocado dentro de nós. Essa verdade que foi colocado dentro de nós, ou essa habilidade que foi colocado dentro de nós, provavelmente vai somar a missão de Deus para a nossa vida. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu consigo olhar para os meus filhos e, de maneira rápida e objetiva, e identificar neles as habilidades naturais. Como assim? Vamos lá. Eu tenho meu filho João Leonardo, eu tenho meu filho o Noah, que são os mais velhos, e um tem habilidade distinta do outro. Um é mais corajoso, mais habilidoso com esporte. De outro modo, o outro é bem menos habilidoso, morre de medo para algumas coisas, mas é extremamente habilidoso na comunicação, coisa que o mais velho ou não tem a mesma habilidade. Ele se comunica muito bem, mas não se compara com a comunicação do outro. Então eu, como pai, eu vou escolher duas missões para os meus dois filhos viverem. O que eles irão viver? Bom, eu pego meu filho, que tem coragem, que é mais ousado, e eu determino a missão dele a partir da habilidade que eu antes já coloquei dentro dele. Eu acredito muito que Deus, quando vai fazer algo para o homem, através do homem, Deus utiliza-se da habilidade que ele já colocou dentro do homem para viver a missão. Agora, essa é só a primeira parte, é só a ponta do iceberg. Quando eu olho para o meu outro filho, por exemplo, que tem habilidade em comunicação, eu não consigo imaginar ele fazendo outro trabalho, senão um trabalho que esteja conectado com a habilidade que ele já tem. A habilidade natural. Agora, entendam o seguinte, isso aqui é missão. Agora, a capacitação é algo completamente diferente. Capacitação é aquilo que eu, sabendo da minha missão, capacito a minha habilidade para viver com excelência aquilo que Deus me chamou. A maioria das pessoas, elas são... Perdão, gente, hoje eu acordei com uma tosse, mas já vai passar. A maioria das pessoas, elas são confortadas ou estagnam dentro da sua habilidade e não se capacitam para viver exatamente aquilo que o Senhor Jesus tem. Ou seja, vivem dependendo da habilidade para o resto da sua vida e não aumentam o nível de entrega, não se preocupam com a excelência que podem carregar e transformar a sua habilidade em algo muito maior para a glória de Jesus. Então, o primeiro passo que nós temos dentro de nós é, ao invés de tentar encontrar a missão, é encontrar a habilidade. Encontrarmos a habilidade que temos, aonde eu sou efetivo, aonde eu consigo ser melhor. Quando você encontra a sua habilidade, você consegue, dentro desse raio de alcance, encontrar a missão que conecta com aquilo que Deus já colocou em você.
Ou seja, eu estou falando de algo natural a princípio. Eu não estou falando de uma missão mística do Senhor, de uma razão mística que Deus tem para você. Não, você vai ser um grande pregador. Não, eu estou falando agora de maneira natural. Eu prefiro que o sobrenatural advenha do Senhor e não seja transformado em uma doutrina sobre nós. Então, a doutrina é que a missão combina de maneira natural com a habilidade que o Senhor Deus já plantou dentro de nós. Quando a nossa habilidade não é suficiente, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai completar a partir dele. Por exemplo, a Bíblia, quando levanta Jeremias para profetizar contra Israel, a palavra de Jeremias para o Senhor Deus é: mas Deus, eu não sei falar. Ele está dizendo, eu não tenho habilidade para falar, eu não posso. Só que a forma com que Deus o responde significa que o Senhor o escolheu justamente por aquilo, justamente pela falta de habilidade. A pergunta é, por quê? Qual é a lógica disso? É muito simples. A Bíblia diz que a resposta de Deus para Jeremias é: você, quando abrir a sua boca, eu vou colocar as palavras. Sabe o que Deus está dizendo? Se você tiver habilidade de sobra, você me cala e fala o que você está pensando. Você fala o que você quer. Mas quando você não tem a habilidade suficiente, você depende do meu favor. Ou seja, existem momentos que as nossas habilidades serão úteis para o Senhor e existem momentos que Deus vai aplacar as nossas habilidades para fazer com que o poder dele, a glória dele, seja manifestada através de nós. Isso é graça do Senhor Jesus, isso é poder de Deus, e somente Jesus pode fazer isso. Então, tem dias que a minha habilidade não me serve de nada para a minha missão. Tem dias que o que eu sei, o que eu penso, não muda nada daquilo que Jesus já pensou, já planejou e já decidiu. E aqui mora a graça de vivermos o Evangelho. Muitas das vezes nós seremos aplacados, a nossa habilidade será sufocada para que a glória de Jesus transpareça. Até porque nossa habilidade, ela tem um limite, ela é como se fosse um limitador. Realmente, a gente vai até ali e para. Nós temos hoje, no futebol mundial, 2 atletas que são muito conhecidos. Um é o Cristiano Ronaldo e outro é o Messi. O que se fala de ambos é o seguinte: olha, Messi tem uma habilidade natural. Ele é bom, ele é gênio, ele faz, acontece e tal. O Cristiano Ronaldo, existe a habilidade natural, só que a sua perseverança nos treinos, a sua maneira de viver a vida disciplinada, o capacitou para, de um jogador normal, se tornar um grande jogador. Ou seja, a capacitação, ela faz com que a sua habilidade aumente, expanda, ela vá mais longe, ela te aproxime da excelência ainda mais. Então a gente tem habilidade, capacitação, só que terceiro, que já falei, mas não dei o nome, é o mais importante, é a palavra graça. Quando nós estamos usando para a glória de Jesus a nossa habilidade, quando nós estamos olhando, vivendo a nossa missão para a glória de Jesus, a nossa capacitação é importante, mas o mais importante é reconhecermos que só somos o que somos pela graça de Jesus. A graça de Jesus, ela é o mais poderoso que nós podemos ter. E agora, então, a gente pode entrar no tema, não jogue a toalha. Porque quando nós dependemos somente da nossa habilidade, somente da nossa capacitação, existirão obstáculos na nossa vida que nós iremos olhar para eles e eles serão intransponíveis. Eles não serão possíveis de passar, porque a nossa habilidade vai dizer, olha, eu não consigo. A nossa capacitação vai dizer para você, não é possível, não é lógico, nunca ninguém fez, nunca ninguém conseguiu. Não dá para viver dessa forma, não dá para fazer isso. Por isso que nós não podemos estar restritos
a nós mesmos. Essa filosofia que o mundo tem tentado impregnar dentro do nosso coração, que nós conseguimos sozinhos, que nós somos capazes, que nós podemos todas as coisas dentro de nós mesmos, sabe? Esse ensimesmarmos da nossa geração, ele precisa ser aplacado. Porque quando nós nos depararmos com caminhos difíceis, quando nós nos depararmos com missões que aparentemente são impossíveis, nós precisaremos lembrar do Senhor que como eu sozinho não consigo, mas se a missão é para a glória de Jesus, talvez o Senhor esteja interessado em abrir aquele caminho trancado. Eu entendo que muitos de nós, dentro do tempo que estamos vivendo agora, pelas doutrinas que estão sendo nos ensinadas, nós estamos confusos, sabe? Eu ontem estava com um amigo meu, por exemplo, e ele falou algo para mim que eu precisei corrigi-lo, obviamente em amor, mas ele disse para mim assim: David, eu ouvi tal pessoa falando um negócio e eu concordei com ela. E eu falei: pô, sério? Eu estava interessado na conversa. E ele disse: se você é rico, você anda com rico. E se você é pobre, você anda com pobre. Sabe o que eu não entendo? Ele falou pra mim. Sabe o que eu não entendo? O rapaz ganha R$2.000 por mês, ele quer mudar na vida dele e tal. Por que ele anda só com gente que ganha R$2.000? Esse cara tem que andar com rico, porque se ele andar com rico, então ele vai ficar rico também. Uau! Olhando pra ele, aquela conversa furada que ele aprendeu, sabe? Ele aprendeu daquele jeito. E eu falei pra ele: então você acha que eu preciso mudar os meus ciclos de amizade se eu quero prosperar? Ele: sim, você precisa andar com rico. E aí eu disse: então você concorda que rico anda com rico? Ele falou: sim, rico anda com rico, e pobre anda com pobre, e pobre anda com pobre. Então como que isso vai acontecer? Se rico anda com rico, pobre anda com pobre, como que um pobre vai conseguir andar com rico, meu filho? Aí ele parou e falou: puxa vida, é verdade. Eu falei: aqui está o problema. A nossa geração, ela está sendo doutrinada de maneira errada. Essa questão de ter que andar com o rico, irmão, isso é uma palhaçada. Isso é a geração do interesse. Nós estamos confusos, porque como não sabemos a nossa missão, como nós não entendemos aquilo que Deus quer, nós estamos tentando fazer o sobrenatural para tentar fazer conexões com pessoas para viver o plano de Deus. Isso não dá certo. Lindo, as coisas mais poderosas da vida acontecem de maneira orgânica. É o Senhor Jesus que faz, é a glória dele que aparece. Ou seja, nós caminhamos dentro da habilidade que Deus nos deu, nos capacitamos para melhorar, mas existem portas que somente o Senhor Jesus vai abrir. Existem caminhos que somente ele vai preparar. Você entende isso? Ou seja, independe de nós, está além de nós. A vontade de desistir, de se jogar a toalha, que é o tema de hoje, quando você ler aqui no nosso devocional, o texto base é de Mateus capítulo 14, versículo 23. O meu já está cheio de anotação aqui, porque eu gosto de anotar coisas no devocional, porque eu faço ele diariamente. Mas entenda que quando nós colocamos o foco na nossa habilidade, quando nós colocamos o foco na nossa capacitação, a desistência, a vontade de desistir vai se tornar ainda mais latente. Porque nós vamos nos encontrar em uma esquina da vida onde nós não teremos para onde ir, onde seremos travados pela realidade. E é aqui que nós precisaremos tanto do Senhor e que as nossas habilidades não serão suficientes. As nossas habilidades não serão suficientes, os nossos contatos não serão suficientes e nós iremos precisar do Senhor. Mora aqui um grande problema. Muita gente desiste porque pensa que consegue sozinho até o final. Não traz Jesus para a conversa. Por isso que quando nós falamos em colocar a vida em ordem, o principal ingrediente para tudo na nossa vida, para alinhar todas as áreas da nossa vida, é trazer Jesus para a receita. Você pode comentar aí o quão importante isso é, para que talvez quem entra atrasado saiba disso. Diga: se você quer viver algo extraordinário, você precisa trazer Jesus para a receita. Escreve aí: se você
quer viver algo extraordinário, você precisa trazer Jesus para a receita. Porque senão, meu lindo, a vontade de desistir, a vontade de parar sempre será iminente à missão. Porque as frustrações são tamanhas que você não imagina. Quando você se dispõe... Voltamos, perdão, gente, desculpa, meu telefone despertou aqui. Mas olha, quando nós nos dispomos a viver o plano perfeito de Deus, nós seremos provados muitas das vezes, seremos atacados muitas das vezes pela lógica, sabe? Pelas frustrações, pelas humilhações. Eu poderia pausar aqui e contar algumas das minhas histórias para te mostrar o quanto isso é verdade, sabe? O quanto as frustrações, elas nos filtram, mas daí viraria um melodrama terrível, porque todos nós que vivemos os propósitos de Deus sobre nós, antes de chegarmos no lugar aonde Deus deseja, passamos pelos seus inimigos à beira do caminho. Então fomos afrontados, humilhados, passamos por provações, e isso tudo faz parte. Porém, todavia, quando nós temos certeza do nosso chamado, quando fomos chamados para a excelência daquilo que Deus tem para nós, os nossos inimigos não conseguem nos paralisar. A nossa adversidade, ela não consegue nos paralisar. As humilhações da vida não conseguem nos paralisar. Por isso que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos colocá-lo na frente. Eu confesso para você que nesse período de mais de 10 anos de ministério, vivendo o chamado de Jesus, eu acredito que nunca foi a hora tão certa para esse livro, sabe? Colocando a vida em ordem, ou talvez o tempo de maturidade mais preciso da nossa vida que nos dê autoridade para falar sobre. Porque nós já passamos por algumas fases da nossa história onde nós fomos tão humilhados, tão pisados, e suportar isso só tem uma razão. A missão é muito maior do que aquele que está correndo em direção a ela. E a minha missão é falar sobre Jesus, é pregar o Evangelho, mas se parar para lembrar aqui de todas as humilhações que passei, isso fica ainda mais latente no meu coração. Desde voltar para casa sendo envergonhado, humilhado, desde ser mandado embora com palavras de ofensa. Uma vez eu me lembro, eu vou contar só essa história para você, e aí eu quero orar. A gente já passou do nosso horário da live, mas eu acabei me empolgando um pouquinho, desculpa. Nós estamos aqui com 33 mil pessoas, é um estádio, não é verdade? Isso é só Jesus que pode fazer. Muito obrigado a todos vocês que compartilham. Lembrando que a live não fica salva justamente para privilegiar quem entra aqui com a gente. Quero te lembrar também que o desafio começou ontem e vai até o dia 7 de março. Serão 7 dias às 7h30 da manhã. Mas antes de você vir para cá, para a live, às 7h30, a minha recomendação e o nosso propósito é que você acorde às 7, assim como eu estou acordando aqui. Você dobre os seus joelhos, fale com o Senhor Jesus, leia a Bíblia para que você venha cheio para essa live, cheio da presença do Espírito Santo já. Mas olha, eu tinha uns 22 anos, talvez 21, 22 anos, e eu fui pregar numa igreja. E eu me lembro que já na chegada eu já fui muito mal recebido, eu já fui um tanto quanto humilhado, deixado de lado. Eu era só um garoto. Me lembro que o pastor olhou para mim e disse: "É você que vai pregar hoje?" Eu falei: "É, sou eu." E ele me levou para o púlpito, me colocou no canto do altar. Na época eu ministrava muito dentro de um contexto de igreja mais tradicional. Então fiquei no cantinho preguei, na hora vim pro palco e aquele constrangimento, sabe? Quando você sabe que existe uma contrariedade pela sua imagem, talvez, não sei o que era. Só sei que quando terminei de pregar, aquele pastor veio, me deu uma oferta de R$100, colocou na minha mão e disse: "Esse é pro seu café." E falou para mim o seguinte: "Semana que vem eu quero trazer um pregador bom aqui." Eu quero trazer um pregador que faça milagres. Foi exatamente isso que ele me falou.
No outro dia eu tinha que ir embora com ele até a rodoviária. E eu me lembro que aquele trajeto foi tão dolorido, foi tão humilhante, porque ele falou isso pra mim, nós dormimos na casa dele. Me lembro que ele falou que não tinha ventilador, estava muito calor e muito pernilongo. E ele disse que não tinha ventilador, mas eu ouvi no quarto do lado um ar-condicionado ligado e um ventilador. E eu e minha esposa acordamos por volta de 4 horas da manhã, com o corpo todo cheio de sangue, porque ele havia entrado muito pernilongo dentro do quarto, e nós estávamos todos ensanguentados de tanta mordida, picada de pernilongo que nós tínhamos no corpo. Resumindo, nós acordamos e fomos para o carro com aquela situação tão triste, tão constrangedora. E eu me lembro que no carro ele foi em silêncio, sem conversar com a gente, e paramos para tomar café. E eu tinha os meus R$100, lembra? E aí ele, no café, disse: pode deixar, amigo, que eu vou pagar o seu café. Aí eu falei: não, querido, muito obrigado. O meu dinheiro para o café o senhor deu ontem. E aí eu paguei o meu café. Me lembro que quando eu cheguei em casa, chorei muito, eu e minha esposa. E uma das coisas que nós prometemos para nós mesmos é: nós nunca mais vamos pregar o evangelho. A gente nunca mais vai viver isso, sabe? A gente não quer mais viver isso. A gente não quer mais isso para a nossa vida. Essa humilhação a gente não precisa passar. A gente já estava na faculdade e estava tão claro para mim que eu iria ser um advogado, sabe? E aquilo não saía da minha cabeça, eu não preciso disso, eu não tenho por que passar por tanta humilhação. E aí é nessa vontade que dá, é nesse dia que dá muita vontade de jogar a toalha. E eu me lembro de falar com a minha esposa no dia seguinte: a gente vai continuar a vida. A gente vai continuar porque a nossa missão é mais importante do que o nosso ego, é mais importante do que o que a gente pensa, é mais importante do que o que a gente passa. Então, o tempo passou e glória a Jesus, que eu não joguei a toalha, não desisti, porque hoje eu posso pregar o evangelho para milhares de pessoas e viver o propósito de Deus sobre mim. Mas o que me fez não parar não foi a minha habilidade, não foi o meu talento. O que não me fez parar foi o Senhor Jesus. Foi o poder da sua palavra, sabe? Foram incontáveis os dias de vontade de parar mesmo e abandonar tudo de vez. Mas todas as vezes o Senhor Jesus me fazia entender que não era o tempo e que o que Ele tinha era maior e que Ele estava cuidando de nós. A vida, ela só fica em ordem quando Jesus está na receita em todas as facetas da nossa história. Eu quero orar por você hoje que talvez está pensando em desistir de alguma área, parar sem nenhuma necessidade. Talvez você esteja atrapalhando a missão que Deus tem para você. Eu vou orar. Nós estamos com 35 mil pessoas. Deixa eu tirar um print desse momento. Peraí. Aí, tira um print também, depois me ajuda a divulgar para amanhã. Vou tirar com o livro, né? Porque o livro é o nosso presente do mês. Aí. Apertei errado, peraí. Aí, agora foi. Lindos, olha. Antes de orarmos e encerrar a live, amanhã então, às 7 horas, se você ainda não entrou no propósito, entre com a gente. Você vai dobrar os joelhos na sua casa, vai fazer o seu devocional, e aí depois, às 7h30, a gente tem o nosso encontro aqui. Sobre o livro, Colocando a Vida em Ordem, muita gente está perguntando por que a gente não lança agora e tal, mas nós tomamos a decisão que vamos deixar para o final do propósito, para poder honrar as pessoas que estão com a gente aqui e de verdade fazer algo que tenha um fruto extraordinário na sua vida. Não é só um lançamento, não é só um livro. Eu quero que de verdade você viva o projeto de Jesus para sua casa e para sua família. Então, o lançamento, para quem está perguntando, é só dia 6, é segunda-feira, e a gente vai fazer algo assim, maravilhoso para quem está com a gente aqui. Um preço diferente do valor da capa e frete grátis